Abraça seu vizinho e diz: uau! Você pode assentar um pouco? Aleluia! Essa conferência são 5 dias. Ontem foi o primeiro e vai até domingo. Ô, glória! E o que está acontecendo? Todos os pastores, a Ellen é uma das pastoras lá de Santos, o esposo dela, o Carlinhos, que vai estar ministrando. Hoje ainda é o Fábio. Ontem nós vimos na pessoa do Fábio uma unção de ensino com uma força profética sobre nós. Hoje, depois de ontem, daquela reunião, a palavra que veio não saiu de dentro de nós. Eu vi lá na rede, todos comentando. Hoje nós fomos almoçar e assim, a palavra estava viva. Esse é o tempo, né? Da profecia, do cântico novo. Isso está muito forte na nossa vida. Você é um premiado de estar aqui. O Fábio está lançando um livro, mas ele é um desastre para fazer a propaganda do livro dele. Não vai vender nenhum desse jeito. Então nós vamos mexer nisso, né? Põe aí para mim, aqui, gente. Olha o nome desse livro. Não apagueis o Espírito. 230 páginas, ele não está fisicamente, a questão de gráfica, de editora, mas você pode honrar o Fábio comprando pela internet. Eu penso que aqueles que estiveram aqui ontem vão comprar esse livro. Eu vou ouvir o Fábio muito nesse livro. É um material que você precisa de degustar, né? De comer, de ruminar. É muito lindo. E ele não avisa bem, que ele fica constrangido, que esse negócio é complicado, né? De falar de si, não é? Mas eu estou aqui agora porque eu já encontrei com o Fábio outras vezes e ficou em mim aquilo que saiu de dentro dele. A boca fala que o coração está cheio. E foi muito bom conhecer esse cara. E agora ele faz parte da nossa caminhada. Fabão, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou abrir minha água hoje. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Aleluia, eu estou muito feliz. Eu não sei não, eu estava conversando com o pastor Carlinhos aqui, agora ali. Não sei, é nítido a diferença do crescimento, da revelação e da medida do Espírito de ontem para hoje. Hoje é o segundo dia da conferência. Quando chegar no domingo aqui, alguém vai voar aqui. Né? Mas você sabe que a medida do Espírito e a medida da revelação que está crescendo não depende de Deus. Depende de nós. Quantos querem mais? Né? Olhe para alguém e diga assim, depende de você. Não depende de Deus. Diga para ele, porque Deus é bom e Ele quer se revelar para nós. Ele quer derramar o seu Espírito. Ele quer avivar Belo Horizonte. Ele quer derramar poder. Depende de você. Amém? Aleluia. Bom, ontem eu falei um pouco sobre o tema e hoje eu quero comunicar uma palavra que eu creio que é uma palavra profética para essa cidade. E eu quero começar abrindo em Apocalipse capítulo 3. Olha, o eita é bom, né? Alguém falou um eita ali. Pai, nós pedimos que o Espírito profético caia nesse lugar. Continue derramando do Espírito profético nesse lugar. Continue abrindo nossos olhos, removendo o véu, destruindo as escamas. Nós pedimos que a mesma luz que apareceu para Saulo no caminho possa aparecer para nós nessa noite. Que a glória de Cristo se revele nesse lugar. Aleluia.
Jesus disse para a igreja da cidade de Laodiceia. Ele disse isso para quem? Para a igreja de uma cidade. Repita comigo. Ele disse isso para a igreja de uma cidade. E ele disse em Apocalipse 3, capítulo 20: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele disse isso para quem? Para a igreja de uma cidade. Você já reparou que um monte de gente vai para a praça fazer evangelismo e fala isso para o não crente? Jesus está batendo na porta do teu coração, hein? Se você abrir a porta, ele vai entrar. Mas Jesus não disse isso para o incrédulo. Jesus disse isso para a igreja. Tinha uma igreja em uma cidade, chamada Laodiceia, que era uma igreja de Cristo, que cantava as músicas de Cristo, que fazia a ceia de Cristo, que fazia a reunião de Cristo, que tinha o nome de igreja de Cristo. Só faltava uma coisa nessa igreja: a presença de Cristo. Escuta, é possível nós construímos um prédio, cantarmos músicas cristãs, batizarmos pessoas em nome de Cristo, pregarmos as Escrituras em nome de Cristo, participarmos da ceia de Cristo sem a presença de Cristo. Porque ele disse: se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei. O problema é que tem muitas cidades onde a igreja está reunindo em nome de si mesmo e não em nome dele. Existe um monte de culto, um monte de reunião no Brasil sem a presença de Jesus. Sabe que Jesus está batendo na porta de Belo Horizonte. Jesus quer voltar a derramar sua glória sobre essa cidade. Eu estava sentado ali intercedendo e eu orava: Senhor, faz de novo nessa cidade, Senhor. Faz de novo o que você fez nos anos 2000. Derrama a tua presença nesse lugar de novo. Fere essa terra de novo. Derrama o teu espírito mais uma vez. E me veio esse texto porque ele disse assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ele não disse assim: se os pastores ouvirem a minha voz. Ele não disse: se tiver unidade na igreja, eu vou entrar. Ele não disse: se o prefeito for crente, eu vou entrar. Se os políticos forem crentes, eu vou entrar. Se a Globo cair, eu vou entrar. Ele disse: se alguém. Não precisa ser pastor, não precisa ser apóstolo, não precisa ser importante, não precisa ser empresário. Se alguém parar tudo o que estiver fazendo para ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou me assentar na mesa da aliança. Depende de nós, não depende de Deus, porque Jesus quer entrar. Jesus quer derramar a sua glória sobre essa cidade. Mas Ele está procurando alguém que vai ouvir a sua voz e abrir os espaços para que Ele venha com o peso da sua glória. Amém? Glória a Deus. Ok? E agora eu quero comunicar uma palavra para essa igreja. Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 2. Perdão, Pedro, capítulo 6. Aleluia. Quem está aqui que congrega nessa casa? Levanta a mão. Então estamos bem. 2 Reis 6. Ó Senhor, nós queremos a sua presença. Nós queremos a sua presença. Você abriu aí? Aleluia. Diz assim em 2 Reis 6, versículo 1.
Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: o lugar onde moramos contigo é pequeno demais para todos nós. Vamos até o Jordão, cada um de nós trará de lá uma viga e construiremos um lugar para morarmos. E ele respondeu: ide. E um deles lhe disse: queres ir com teus servos? E ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, foram cortar madeira. Mas quando um deles derrubou o tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e jogou ali, fazendo flutuar o ferro. E disse: pega-o. E ele esticou a mão e o pegou. Agora todo mundo olha para mim. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Está escrito que Eliseu tinha uma casa de profetas, um lugar de treinamento de profetas. E um dia eles descobriram que o lugar onde eles estavam morando estava pequeno. E eles entenderam que deveriam construir um novo lugar. Deixa eu fazer uma pergunta. O lugar que eles tinham era ruim? Sim ou não? Não. Ele era ruim? Não. Qual que era o problema daquele lugar? O problema daquele lugar é que ele serviu por um tempo, mas ele não servia mais para o tempo que eles estavam vivendo. Escuta, o antigo não é ruim. O problema é que o antigo não serve mais para o tempo que a gente está vivendo. Eu sei que essa igreja tem muita história. Eu sei que esse lugar foi o primeiro lugar que o Dan Duque pregou em Belo Horizonte. Esse lugar abriu a porta para o maior evangelista que essa nação já viu, chamado Dan Duque. Um homem com a unção apostólica que, quando ele falecer, talvez a gente vai demorar anos para ver isso de novo no Brasil. Esse lugar abriu a porta para esse homem. Esse lugar tem uma história. Eu estava conversando com ele, e ele falando que quando o David Kilo, o Cirilo vinha aqui, o Judson, um tinha carro, o Fusca tinha que empurrar, o outro cedeu o violão, porque não tinha violão para tocar. Esse lugar abriu a porta para aquilo que tocou o Brasil inteiro. Esse lugar tem uma história. Só que o que esse lugar viveu foi bom e serviu por um tempo, mas não serve mais. E eu quero dizer algo aqui para vocês, muito sério. Cuidado, porque aquilo que Deus te disse no passado pode se tornar inimigo daquilo que Deus está te dizendo agora. Vou repetir de novo. Aquilo que Deus disse no passado pode se tornar inimigo daquilo que Deus está dizendo agora. Quem sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Quem lembra? Foi porque o Senhor disse para ele, eles estavam com problema, estava todo mundo com sede, o povo estava reclamando, povo chato pra caraca. Reclamando, e aí Moisés ficou brabo, porque o povo estava reclamando, foi falar: Senhor, o povo está reclamando aí, da água. Aí Jesus aparece para Moisés e falou: vai lá e fala a rocha que vai sair água. E o que Moisés fez com a rocha? Ele bateu na rocha. Puf. Agora a pergunta é, aí o Senhor aparece para Moisés e falou: você não santificou o meu nome, agora você não vai entrar na terra, sobe aqui no monte e morre. Moisés, hein? Não era o apóstolo do anel de ouro da esquina, não, hein? Era Moisés. Agora a pergunta que não quer calar é: por que Moisés, na sua cabeça, quando o Senhor falou para ele, fala a rocha, ele bateu? Porque muitos anos atrás, quando eles saíram do deserto, eles tiveram o mesmo problema. O povo estava com sede, lembra disso? O povo estava com sede e Moisés falou: Senhor, o povo está reclamando. Lá atrás o Senhor falou o que para Moisés? Vai lá e fere a rocha. Bate na rocha e vai sair água. Aí Moisés foi lá, bateu e saiu. Beleza? Muitos anos depois, ele teve o mesmo problema. E aí ele falou: Senhor, de novo o povo está reclamando. Só que o Senhor estava falando outra coisa, porque o tempo tinha mudado. Só que Moisés estava tão preso naquilo que funcionou no passado, bater na rocha, que ele não prestou atenção naquilo que Deus estava falando.
E ele feriu a santidade de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a rocha que emanava água no deserto era a pedra espiritual e era Jesus. E Jesus não poderia morrer 2 vezes. Ele só poderia ser ferido uma vez. Quando Moisés bate na 2ª vez, sabe o que ele estava dizendo? Que Jesus ia morrer 2 vezes. O Senhor aparece para ele e fala: Moisés, você não está pronto. Morre. Agora, sabe o que é o pior? É que quando o Senhor falou para Moisés, fala a rocha, ele bateu. Ele desobedeceu o Senhor, não ouviu a voz. E sabe o que é o pior? Saiu água. Tem muita coisa funcionando na igreja brasileira, que aparentemente está saindo água e está todo mundo feliz, mas está totalmente fora daquilo que Deus está falando. Eu vou repetir o que eu falei. O que o Senhor falou pode se tornar inimigo daquilo que Deus está dizendo. Vou dar outro exemplo. Você imagina, pastor Carlinhos, o Senhor aparece para Abraão e fala: vá lá e mata seu filho. Aí ele vai, leva o filho, leva jumento, leva madeira, leva fogo, sobe, faz o altar, amarra o filho, bota o filho, pega lá a faca. E quando ele ia para matar Isaac, o que o Senhor falou para ele? Não mate seu filho. Lembra? Agora você imagina, se Abraão tivesse preso aquilo que o Senhor tinha falado e não estava atento àquilo que o Senhor estava falando. Sabe o que ele ia fazer? Ia matar o filho. Tem um monte de gente morrendo à toa no Brasil. Tem um monte de gente morrendo à toa no Brasil. Por quê? Porque os pais estão morrendo, porque estão batendo quando deveriam falar. E os filhos estão morrendo quando os pais estão fazendo algo que Deus não está falando mais. Moisés e Isaac estão morrendo à toa no Brasil. Deixa eu dizer uma coisa. Tudo que aconteceu em Belo Horizonte do ano 2000, 2010 foi muito bom, mas não serve mais. Não serve mais para nada. Mas nós somos gratos por tudo aquilo que Deus fez. Sim ou não? Somos gratos por tudo aquilo que Deus fez e executou e falou. Mas Deus está nos chamando para edificar um novo templo, construir novas estruturas espirituais. Aleluia! O silêncio é mortal, né? Ah, mas eu tive uma experiência com Deus há 10 anos atrás e foi bom, tá? Legal. Mas o que você está experimentando agora em Deus? Aleluia! Vou continuar profetizando. E aí, o povo vai construir uma nova casa. Por quê? Porque a casa antiga não era ruim, ela não servia mais. Vamos construir uma nova casa, uma nova estrutura espiritual. Eles precisavam construir um novo ambiente para Deus fazer uma nova coisa. Por quê? Porque chegou o tempo do novo cântico. Porque precisamos cantar um novo cântico. Porque Deus sempre está fazendo novas coisas. Repita comigo. Deus sempre faz novas coisas. E aí Eliseu vai com os discípulos. Estão construindo um novo ambiente. Aí tem um problema. O cabeçudo do discípulo de Eliseu vai cortar a madeira. E quando ele vai cortar o ferro do machado voa e cai na água. Aí ele grita: me ajuda. Aí vem Eliseu: o que aconteceu? Caiu o machado. Aí Eliseu tem o espírito de Magneto e fala: aonde? Aqui. Aí joga um pau e flutua. E aí ele pega o machado. E a pergunta é: por que o machado afundou? Sabe por que o machado afundou? Porque aquele jovem não sabia usar aquele machado. Sabe por que ele não sabia usar? Porque era emprestado. Aquilo que o Senhor está edificando nesse lugar agora tem a ver com as ferramentas que o Senhor está dando para você. Não tem a ver com nada que vai vir de outro lugar. Porque o Brasil tem um problema sério. O Brasil tem a síndrome do rei errado. Você lembra quando o povo vira para Samuel e fala: queremos um rei semelhante às outras nações. Aí o Senhor fala assim: vocês querem um rei semelhante às outras nações? Leva Saul aí.
O problema deles era querer um rei? Sim ou não? Era propósito de Deus que Israel tivesse um rei? Sim ou não? Sim. Qual que foi o problema do povo? Eles queriam um rei semelhante. Você leva a Saul aí. Sabe, o Brasil tem um problema. O Brasil não acredita naquilo que Deus está fazendo aqui. Porque estoura um avivamento na Coreia, vai todo mundo para a Coreia. Aí vai lá, o que está fazendo aqui? Ah, vamos ver as estratégias aqui, anota tudo, traz para o Brasil, tenta implantar e dá tudo errado. Sabe por que dá tudo errado? Porque Deus deu algo para lá e a gente quer copiar, pegar a ferramenta emprestada e trazer para cá. Aí estoura um avivamento na Argentina, vai todo mundo para lá. O que tem aqui? Discipulado. Vamos copiar o discipulado da Argentina. Você viu a treta que deu? Tem gente que tem ódio de igreja até hoje no Brasil por causa de discipulado emprestado da Argentina. Agora, funcionava na Argentina? Funcionava? Qual era o problema? O problema não era o método, o problema é o machado emprestado. Aí, não vou nem falar da Colômbia para não dar problema. Para não dar processo, né? Aleluia. Você tem que estar na visão, tem que estar na visão. Que visão? Visão da Colômbia. A visão da Colômbia é a visão da Colômbia. Deus tem uma visão para o Brasil. Só que nós estamos vivendo um outro problema agora. A igreja brasileira é uma cópia dos Estados Unidos. Você está fora da moda, que não é preto. Sabia que o Brasil é o país que mais faz versão de música? E é inadmissível Belo Horizonte, uma igreja que só canta versão de música. Ah, mas você é contra fazer versão? Lógico que não. Porque é muita música boa. Agora, se a gente não tem nada para cantar, nosso, tem alguma coisa errada. Se a gente está indo estudar os métodos de sala de oração, de estrutura de igreja, de discipulado, você sabe qual é o problema? O problema é que o Brasil é preguiçoso e não quer respeitar processos em Deus. Porque para você edificar alguma coisa em Deus, você tem que estar diante dEle. Se relacionar com a sua voz. Ouvir a sua voz. Encontrar o Pai no lugar secreto. Receber revelação de quem Deus é. Quando você tem a revelação de quem Deus é, você começa a ter revelação de que você é nele. E aí, quando você tem revelação de quem você é nele, você tem revelação daquilo que o Senhor está entregando nas tuas mãos. E aí, você começa a entender as ferramentas que Ele está te dando para edificar algo em Deus. Só que isso demora. Isso é uma vida diante dEle. O problema é que a gente quer, numa conferência de um final de semana, anotar todas as estratégias de um lugar que funciona e colocar em prática. Quantos querem os processos de Deus aqui? Amém. Aleluia. O Senhor está te colocando no lugar dele de novo. Porque você se sente perdida nesse tempo. Você errou muitas coisas porque você sofreu pressão do ambiente que você vivia. Mas o Senhor está te puxando para o caminho dele de novo. E o lugar que você precisa estar é no lugar secreto. Eu te abençoo nessa noite com espírito de revelação, para que você entenda a filiação que você tem em Deus. Todas as pressões que estão ao seu redor não são comparadas à grandeza do poder de Deus. Tira os olhos de tudo que está ao seu redor, tira os olhos das suas dores interiores e volte os seus olhos para Ele. Na presença de Deus, a cura. Amém? Eu não sei o que eu estava fazendo, mas sei lá, o que vai acontecer lá onde eu estou. Deixa eu dizer uma coisa. O Senhor está chamando esse lugar para uma nova edificação. Mas tem um motivo. Abre comigo em Deuteronômio 16. Aleluia.
Ah, mas como é que faz a Lagoinha? Não importa. Como é que faz a Getsemane? Não importa. O importante é o que Deus quer para a Igreja Batista da Pampulha. O que Ele quer derramar nesse lugar. Nós honramos o que Deus faz na Lagoinha. É maravilhoso. Mas nós estamos interessados não em copiar aquilo que funciona em outro lugar, mas entender aquilo que Deus quer edificar aqui nesse lugar. E se abriu um novo tempo de edificação. Por isso, Ele está nos chamando para cantar um novo cântico. O tempo de Deus não passou aqui. Na verdade, Ele está reiniciando. Onde estão os construtores aqui que vão edificar? Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá. Vamos ler 2 textos. Vamos ler, primeiro eu falei Deuteronômio, né? Vamos ler Êxodo primeiro. Êxodo 25. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença que está vindo para esse lugar. A medida do Teu Espírito está aumentando. Êxodo 25, versículo 8. Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E me farão um santuário. Eles me farão um santuário. Está no plural. Repita comigo, a construção é coletiva. Repita comigo, no reino de Deus não existe espectadores. O reino de Deus é formado de sacerdotes. Amém? Ok. Logo, se você é um espectador, você não faz parte de um reino. Se você não faz parte de um reino, você vai para o inferno e você está vindo na igreja à toa. Já vai para o mundo logo e se diverte lá. Porque a minha Bíblia diz que aquele que se santifica, santifique-se mais ainda. E aquele que está se sujando? Suje-se mais ainda. Quem acha que a Bíblia está certa? Então, se você está aqui só assistindo, você está perdendo tempo. Aleluia. Vou ler de novo. E eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Para que o Senhor está chamando esse lugar para uma nova edificação, para um novo tempo? Porque Ele quer edificar uma estrutura, Ele quer que uma estrutura espiritual seja edificada nesse lugar. Porque Ele quer derramar a sua presença. Ele quer habitar no nosso meio. Eu não estou falando de arrepio, não. Eu não estou falando de você ficar emocionado com a música, não. Eu estou falando da presença. Estou falando de o Senhor Jesus se apresentando no lugar. Governando sobre o ambiente. Liderando um culto. Quantos querem que Jesus seja o líder do culto? Quantos estão dispostos a ficar 5 horas no culto chorando na presença de Jesus? Eis-me aqui, Jesus. Pode ser. Depende de nós. Não depende dele. Eu te garanto, se esse lugar gerar uma fome da presença de Deus nessa noite, Ele vai vir aqui. E pessoas vão carregadas para casa. Por causa da presença. Aleluia. E talvez a gente tenha que começar a parar de orar. Senhor Jesus, vem aqui, vem aqui. A gente tem que começar a orar. Crente, toma vergonha na cara. Crente, toma vergonha na cara. Aleluia. Vamos ler outro texto. Deuteronômio 16. Alguns falam assim, mas por que você lê tantos textos, Fábio? É porque eu estou cansado de um profético baseado em sentimento
Eu creio que o Senhor está restaurando o profético bíblico. O profético que se utiliza da palavra profética. Essa é a palavra profética. Amém? Deuteronômio 16, 11. Abre aí. Vou te mostrar um negócio agora. Nós vamos falar sobre avivamento agora. Aleluia. Deuteronômio 16, 11 diz assim: e te alegrarás diante do Senhor, teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que mora nas tuas cidades, o peregrino, o órfão, a viúva que estão contigo. Presta atenção agora. No lugar que o Senhor, teu Deus, escolher. Repita comigo. Escolher. O lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu. Olha para mim agora. A Bíblia diz em Atos 17, Paulo diz isso, quando ele está pregando o Evangelho para os filósofos da Grécia. Ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? Isso significa que nós podemos construir esse lugar, colocar um nome ali de Igreja de Jesus, mas isso não significa que Jesus vai habitar nesse lugar. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Estamos juntos? Só que a mesma Bíblia que diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, diz que Deus escolhe lugares para colocar o seu nome. O Senhor pode colocar o nome dele nesse lugar. Ele pode escolher colocar o nome dele nesse prédio, nesse bairro, nessa cidade. E o nome disso é avivamento. É quando o Senhor coloca o nome dele num lugar e derrama a sua glória num lugar. Deixa eu explicar uma coisa para você. O maior avivamento que aconteceu na história da humanidade foi um avivamento em Jerusalém, Atos 2. Quando 120 homens, mulheres e crianças estavam no cenáculo, no lugar alto, eles estavam com as mãos levantadas pedindo: Pai, derrama o teu Espírito. E eles ficaram 10 dias numa reunião de oração que durou 10 dias. E a gente não consegue ficar 15 minutos louvando e adorando. Você fica 15 minutos, se não tiver música e letra aqui, vamos adorar. Pode marcar no horário, no relógio, 10 minutos todo mundo para. Eles estavam 10 dias orando. E eles estavam orando e eles sabiam quando que o Espírito ia ser derramado? Sim ou não? O Senhor Jesus falou para eles quando que ia mandar? Não, então por quanto tempo eles estavam orando? 10 dias, mas por quanto tempo eles estavam orando? Eles estavam ali até que o Senhor derramasse o seu Espírito. Aleluia. Tanto é que Paulo vai dizer que Jesus aparece para 500 irmãos. A reunião começa com 500. No dia 10 tinha 120. Cadê os outros? Sumiram. Desistiram. E aí, quando o Espírito cai... Deixa eu explicar uma coisa aqui sobre a teologia profética do avivamento de Jerusalém. Inventa esse nome agora. Você precisa entender uma coisa. O Espírito não caiu e 120 pessoas foram batizadas com o Espírito. Não foi isso que aconteceu. Quando o Espírito caiu, a cidade de Jerusalém foi batizada com o Espírito. Avivamento é quando um lugar é batizado com o Espírito. Por isso que o nome do avivamento é Avivamento do País de Gales. Sabe por quê? Porque num dia tinha um grupo de jovens, liderados por um jovem de 26 anos de idade, chamado Ivan Roberts, e eles clamavam: Senhor, derrama o teu Espírito. Senhor, derrama o teu Espírito. Nós temos fome da sua presença. Aí um dia o Senhor olhou e falou: ué, eu vou lá. E o Senhor colocou o nome dele no País de Gales. E a coisa ficou braba. Porque a coisa ficou louca. As pessoas pararam de trabalhar. Porque todo mundo estava chorando na rua, porque o Espírito caiu num país inteiro. E o Espírito caiu num lugar e convenceu uma nação do pecado, da justiça e do juízo. A coisa foi tão feia, porque eu não sei se você sabe que ali eu sempre esqueço em português o nome. UK
Reino Unido, é Reino Unido, né? É isso. O país de Gales faz parte do Reino Unido, né? E ali foi onde foi inventado o futebol. Ali tem os caras mais psicopatas, fã de futebol do planeta, que eram os hooligans ali. Os caras são malucos de futebol. Os relatos do avivamento de Gales dizem que no meio do avivamento o campeonato nacional de futebol parou. Tem noção que no lugar onde tem mais fanatismo no futebol, o campeonato de futebol nacional parou no meio. Por quê? Porque não tinha jogador para jogar e não tinha ninguém para torcer no estádio. Porque estava todo mundo chorando no avivamento. Por isso que o nome do avivamento é o avivamento da Rua Azusa. Avivamento tem lugar, tem endereço. Por quê? Porque o Senhor escolhe lugares para colocar o seu nome. Os relatos dizem que quando as pessoas chegavam a 3, 4 quarteirões perto da Rua Azusa, as pessoas caíam no chão por convicção de pecado, sem saber por que estavam chorando. Sabe o que é isso? O Senhor colocou o nome dele num lugar. Por quê? Porque um maluco caolho, um profeta negro caolho, olha só, o cara naquela época, 1906, um líder negro, caolho, todo errado, pobre, começou uma reunião de oração. E um povo na Rua Azusa começou a orar: Senhor, derrama o teu espírito. Vem, Senhor. Nós te queremos, nós estamos apaixonados pela tua presença. Aí o Senhor falou assim: eu vou. E ele foi, ele colocou o nome dele na Rua Azusa. O espírito caiu na Rua Azusa, e o que caiu na Rua Azusa afetou o mundo inteiro. Você tem noção que em 1906, as reuniões tinham negros e brancos juntos, porque ninguém mais estava preocupado com racismo. Porque na presença do Espírito, ninguém mais estava lembrando que existia racismo. Você está comigo? Em vários lugares na história. Fiji, Canadá, Toronto, Pensacola, lá em Reading, lá na Bethel. Cara, o Senhor coloca o nome dele. Mas depende de um povo. Depende de uma fome. Depende de uma fome pela presença. Estamos juntos nessa noite? Sim ou não? Então, terminando essa pequena introdução, vamos para a palavra. Aleluia. Abra comigo em Êxodo 33. Nós te queremos, Senhor. Faz mais uma vez nesse lugar, Senhor. Oh, Senhor, faz do teu jeito, mas faz mais uma vez, Senhor. Nós não estamos presos por aquilo que aconteceu, nós queremos algo novo, mas faz mais uma vez, Senhor. Êxodo 33. E aqui eu quero posicionar, e eu continuo profetizando. Não sei se você reparou, eu não falo ra, chu, terra, nem rodo, nem falo na primeira pessoa, até porque na nova aliança, profetas, a Bíblia diz, tratando-se de profetas, fale 2 ou 3, o resto julgue. Ninguém deve falar na primeira pessoa, porque precisa ter julgamento. Estou profetizando. Uma vez perguntaram para o Cirilo o que era Chu, né? Ele falou que era abreviação, né? De Churianda, Churicova, Churineves. É muito bom, né? Tinha que vir de Minas isso. Vamos lá. Êxodo 33. Quem achou, diga eu achei. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: sai desse lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu darei a tua descendência. Enviarei um anjo à tua frente, e expulsarei os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, os jebuseus, todos os zeus. Vai para uma terra
que mana leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que não te destrua no caminho, porque és para mim um povo muito obstinado. Olha para mim aqui todo mundo. Olha o que o Senhor apareceu para Moisés e disse. O próprio Jesus, Yeshua, a palavra pré-encarnada aparece para Moisés. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, que Moisés viu o Deus invisível. E o Deus invisível é Jesus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Moisés não viu uma sarça queimando, Moisés viu os olhos de Jesus queimando no meio da sarça. Então Jesus aparece para Moisés e fala: Moisés, é o seguinte, vai que eu vou te dar a terra. E aí eu vou enviar um anjo na tua frente. O anjo vai na frente, é anjo de fogo e anjo de luz, vai ter fogo, vai ter relâmpago, vai ter poder. Primeira coisa que o Senhor falou para Moisés é: vai, que vai ter manifestações poderosas, milagres, prodígios, vai ter anjo, vai ter terra, vai ter manto. Aleluia. Você já reparou que uma das maiores buscas da igreja brasileira é pelo misticismo? Tem gente estudando hoje dentro da igreja, estudando Zorra, Cabala, fazendo horóscopo judaico, e isso é feitiçaria. Tem gente adorando o anjo dentro da igreja. Tem gente dando ordem para anjo. E a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos anjos, ninguém que dá ordem a anjo. Tem gente buscando sinais, milagres, coisas místicas, símbolos. É um profético tão simbológico e tão místico. Já viu isso? Eu tive uma visão. Aí eu vi um anjo azul, o anjo azul entrou com a bandeja, e aí tem uma bola de fogo, aí parece um outro anjo com a espada e um outro anjo com a bandeja. Eu fico imaginando que na igreja pentecostal os anjos só têm duas profissões. Ou ele é espadachim ou ele é garçom, porque todos os anjos aparecem com a espada ou bandeja. Aí aparece um anjo, e aí aparece uma águia, a águia grita, uá! Aí vai. Aí um homem de branco entra, e o homem de branco grita, vai Flamengo! Aí tem aquela visão maluca e todo mundo assim. Aí no final a pessoa termina de falar a visão, bota um talite, pega um chofar, chama o boi no chofar, e aí alguém pergunta assim, tá, mas o que significa isso tudo aí? Aí a pessoa fala assim, mistério. Me ajuda a melhorar, gente. O profético bíblico neotestamentário, ele tem a função de trazer clareza e não confusão. Nós não estamos atrás de misticismo. O Senhor falou para ele, ó, vai ter anjo, vai ter poder, vai ter milagre. Se fosse no movimento hoje brasileiro, todo mundo ia falar, beleza, é tudo o que queremos. Vai ter milagre, vai ter poder, vai ter anjo. Vamos rodar. Você já viu que tem uns caras na igreja no culto que chamam Capitão Planeta? Só os velhos entenderam a piada. O jovem não sabe o que é Capitão Planeta. Já viu isso? Tem um cara que grita, fogo! Aí o outro, ventos, ventos. Aí o outro, terra! Aí daqui a pouco alguém grita, coração! Aí ele aparece, né? Na união dos seus poderes, né? Eu sou o Capitão Planeta. Escuta, o Senhor falou para Moisés, vai ter anjo, vai ter poder, vai ter milagre. Segunda coisa que o Senhor falou para Moisés, você vai vencer todos os seus inimigos. Já reparou que a igreja brasileira, além de misticismo, ela quer batalha? Nós queremos batalha, nós queremos destruir os principados, potestades, queremos destruir os capeta. E não só os capeta, se alguém se levantar contra mim no trabalho, está amaldiçoado. Já viu os crentes que faz feitiçaria gospel? Senhor, mata o meu chefe, Senhor. Ele quer me mandar embora, Senhor. Faz juízo, Senhor. Faz justiça. Já viu que o pessoal quer fazer a batalha espiritual, quer derrubar, quer gritar contra o principado? Deixa eu explicar uma coisa sobre guerra espiritual. O meu outro livro vai ser sobre isso, guerra espiritual. Que o Senhor nos ajude, vai dar ruim. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que nós precisamos repreender principados e potestades.
Não tem. Nós declaramos que caia o espírito tal da cidade. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que nós precisamos expulsar demônio de pessoas. Ponto final. Quando Daniel estava orando, houve conflito nos céus dos príncipes. Mas Daniel não fala nada para eles. Nós estamos tão preocupados com batalha espiritual e guerra espiritual. Eu estava em Brasília outro dia. Você imagina, eu estava em Brasília. E eu falei sobre guerra espiritual. Você imagina a guerra que eu inventei, a guerra que eu arrumei falando de guerra espiritual em Brasília. Você sabe qual é o princípio bíblico para a batalha espiritual? 2 Crônicas 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender, eu virei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. Não tem que repreender principado, não tem que repreender a Globo, não tem que repreender o Jean Willis, não precisa gritar com poderes, só precisa de um povo que invoque o nome dele, se humilhe diante dele, arrependa-se dos seus pecados, e ele vai vir passar a nossa terra. E todos os principados e potestades caídos vão ser destruídos pelo seu poder. Então, o que o Senhor prometeu para Moisés? Poder, anjo e vitória sobre os inimigos. E qual foi a terceira coisa que o Senhor prometeu para Moisés? Agora o nego vai chorar aqui de emoção. Prometeu uma terra que mana. Qual foi a terceira coisa que ele prometeu? Prosperidade. Agora que vem. Saca a ferida? Aqui, ó. Existe um câncer no Brasil, chamado teologia da prosperidade. Isso é um câncer. Precisa ser denunciado, extirpado no nosso meio. Eu vejo pessoas 40 minutos tirando oferta, dando palavra de 40 minutos para tirar uma oferta, dizendo, você precisa ofertar, porque Yahweh Jireh, Jeová Jireh é o seu provedor. E Jeová Jireh é aquele que provê carro, Jeová Jireh é aquele que provê apartamento, ação na justiça, dinheiro, aumento de salário, e uma heresia demoníaca está inundando o Brasil. Dizendo que se você é discípulo de Jesus, você vai ficar rico. Eu podia pregar 5 horas derrubando isso, mas só vou usar 2 argumentos. Primeiro, quando em Gênesis 22, Abraão diz que Yahweh Ireh, Jeová Jireh, quando ele fala isso, o que ele diz? Quem lembra? Quem lê a Bíblia? Deus proverá para si o cordeiro. O Jeová Jireh provê o quê? Dinheiro? Apartamento? Carro? O Jeová Jireh provê o quê? O cordeiro. Sabe o que o Jeová Jireh provê? Jesus. Esse é o nosso provedor. Quando Abraão profetiza que ele ia prover o cordeiro, não é a palavra, mas vamos só abrir um parêntese. Quando o Senhor fala para Abraão, agora você não vai matar Isaac. Quando ele olha para o lado, o que tinha do lado? Um carneiro. Não tinha cordeiro. Era um carneiro preso pelo chifre. Cadê o cordeiro? Se Deus proveria o cordeiro, apareceu o carneiro. Cadê o cordeiro? E a profecia de Abraão estava sobre a criação, que o cordeiro de Deus ia vir. Aí um dia, João Batista está batizando no Jordão, ele levanta os olhos e vê Jesus chegando. Ele fala assim, ó, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro que o Senhor ia prover sobre a criação. Amém? Nunca caia nessa balela da prosperidade. Ah, mas você tem que ser rico porque Jesus era rico. Mentira. Na Torá havia uma lei que dizia que com uma criança com 8 anos de idade, com 8 dias de idade, deveria ser circuncidada. E quando uma família levasse o filho, deveria apresentar um cordeiro. Só que na lei da Torá tinha um adendo.
Se a família fosse pobre e não tivesse condições de comprar um cordeiro, ela poderia oferecer 2 pombinhas. Quando Jesus foi apresentado para ser circuncidado, o que os pais de Jesus apresentaram? 2 pombinhas. Significa que a família de Jesus nasceu numa família pobre. E Jesus foi próspero. Porque prosperidade não tem a ver com ter muito. Prosperidade tem a ver com ter o suficiente para você viver. E o suficiente para você abençoar o próximo. Tudo bem? Aleluia. Quantos são prósperos aqui? Quantos recebendo o cordeiro? Aleluia. Aí o Senhor falou para Moisés: você vai ter anjo, você vai ter poder, você vai ter vitória dos seus inimigos e você vai ter prosperidade. Só que vai ter um problema. A minha presença não vai com você. A minha presença não vai junto. O dinheiro que Deus está te dando não tem a ver só com você. Tem a ver com a sua família ficar bem, mas o dinheiro, Deus vai te dar muito dinheiro para abençoar pessoas. Deus vai te dar dinheiro para abençoar missões. Deus vai te dar dinheiro para abençoar missões na África. Quanto mais você aprender a usar o dinheiro para o benefício da sua família de forma correta e a usar o seu dinheiro para abençoar o próximo, Deus vai te dar mais dinheiro. Amém. Aí o Senhor vira para Moisés e falou assim, ó, vai ter poder, vai ter anjo, vai ter milagre, vai ter prosperidade, vai ter vitória, só não tem uma coisa. A minha presença não vai com vocês, porque vocês são um povo obstinado, não vai ter presença. Aí agora, o maluco de Moisés, olha o que esse doido fala no versículo 15. No versículo 15, olha o que Moisés fala. Então Moisés lhe disse, está todo mundo comigo? Êxodo 33, 15. Então Moisés lhe disse, se você mesmo não fores conosco, não nos faça sair daqui. Moisés era maluco. Moisés não era evangélico. O Senhor falou para Moisés, ó, vai ter poder, milagre, anjo, prosperidade e vitória. Só não vai ter minha presença. Se falasse para qualquer igreja evangélica hoje, pentecostal no Brasil, todo mundo, beleza, tem manjo, tem anjo, tem místico, tem poder, tem milagre, tem vitória. E tem prosperidade? Vamos nessa. Presença para quê? Mas Moisés, sabe o que Moisés falou? Se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Agora presta atenção no 16. Se você tem um negócio para riscar a tua Bíblia, pode riscar que não é pecado não. Olha o que Moisés fala no 16. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Sabe o que Moisés falou para Jesus? Como que a gente vai fazer para andar aqui, se você não estiver no nosso meio? Porque o que faz diferença entre o teu povo e os demais povos da terra? É a tua presença. Você sabe o que é? Você sabe qual é a marca do povo de Deus? Não é um povo rico. A marca do povo de Deus não é um povo com anjo, fogo, poder, sinais. Essa não é a marca. Porque o falso profeta em Mateus 24 vai fazer um monte de sinal e vai enganar um monte de trouxa. Sinais, prodígios e maravilhas não são a marca do povo de Deus. Prosperidade, leite e mel não é a marca do povo de Deus. Guerra não é a marca do povo de Deus. Sabe qual é a marca do povo de Deus? A presença de Jesus. A presença de Jesus. Jesus olha para Moisés e fala, tá bom, Moisés, então eu vou com vocês. O Senhor quer colocar o nome dele nesse lugar. O Senhor quer colocar o nome dele em Belo Horizonte mais uma vez. Ele quer derramar o seu espírito, ele quer batizar essa cidade. Ele só está procurando alguém que vai ouvir a voz dele e
vai abrir a porta para ele. Senhor, nós te queremos nessa noite, Senhor. Nós invocamos o teu nome nesse lugar, Senhor. Nós invocamos o teu nome sobre esse lugar, Senhor. Nós invocamos o teu nome sobre a Igreja Batista da Pampulha. Nós invocamos o teu nome sobre nesse prédio. Nós invocamos o teu nome sobre cada família representada nessa sala. Senhor, nós te queremos e proclamamos que você é Senhor, tudo o que nós precisamos. A tua presença é o nosso alvo. Nós não trabalhamos por prosperidade, nós não trabalhamos para fazer guerra, nós não trabalhamos por nada. Nós queremos trabalhar pela sua presença. Sacerdotes não têm herança. Sacerdotes não têm herança. Sacerdotes não tinham terra. Sacerdotes não tinham salário. Sacerdotes não trabalhavam por herança, porque o Senhor disse para os sacerdotes: eu serei a sua porção. Sacerdotes não trabalham por dinheiro, por finanças, por terra. Sacerdotes trabalham pela presença. Nós te queremos, Senhor. Nós te queremos, Senhor. Vamos abrir um último texto. Isaías 57. Ó Senhor, nós te queremos, Senhor. Inunda esse lugar com teu Espírito, Senhor. Batiza esse lugar com teu Espírito. Sopra os teus ventos nesse lugar, Senhor. Sopra os teus ventos nessa sala, Senhor. Sopra o teu vento nessa sala, Senhor. O vento que vem dos quatro cantos, o vento que sopra das quatro regiões da terra. Sopra o teu vento nessa sala, Senhor. Fere mentes e corações com teu Espírito. Nós temos fome. Nós temos fome, Senhor. Isaías 57, versículo 15. Ó Senhor. Princípio da presença. Isaías 57, 15 diz o seguinte: porque assim diz o alto e sublime, que habita ele na eternidade. Ele habita na eternidade. O seu trono está no terceiro céu, e da eternidade a sua glória ilumina os céus. Ele habita na eternidade, cujo nome é santo. E ele diz: habito no lugar alto e santo, e também habito com contrito e humilde de espírito. Ele habita no lugar alto, ele habita na eternidade, mas ele também habita. Ele não visita, ele habita. Ele habita com contrito e humilde de espírito. Para quê? Para vivificar, para trazer vida, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Ele habita para trazer vida. Isso é avivamento, vida do Espírito. Então eu quero te convidar a fazermos algo aqui nessa noite. Se você puder, e se você não tiver nenhum impedimento físico, eu quero te convidar para que todos nós juntos possamos nos prostrar diante dele nessa noite. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser deitar no chão, se você quiser vir aqui para frente e se ajoelhar aqui em cima ou aqui na escada. Abraça seu vizinho e diz: uau, até amanhã. Amanhã, sexta, 20 horas.